Nós estamos vivendo no campo da educação um verdadeiro apagão, né, nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, em que as secretarias estaduais, municipais, também algumas universidades públicas têm tentado manter o semestre, manter o período letivo, do ano letivo, utilizando-se de tecnologias digitais, né, da interação a partir da internet, e isso tem gerado uma situação muito complicada, muito difícil para a grande maioria das famílias que têm seus filhos nas escolas públicas e também para uma boa parte daqueles que têm filhos nas escolas privadas, né? Nós temos uma dificuldade muito grande no campo da internet no país ainda, né? Nós temos um acesso muito precário, cerca de 70 milhões de pessoas têm um acesso precário à internet nesse momento da pandemia. Nós, infelizmente, não conseguimos, enquanto país, desenvolver uma política de banda larga, ou seja, de acesso franco, né, de acesso aberto das famílias, das pessoas, enfim, à internet, né? Não conseguimos expandir, né, a fibra ótica pelo país todo. Hoje, cerca de mais de 1.500 municípios não têm rede de fibra ótica, que é exatamente aquele instrumento, aquele material que permite uma estabilidade maior na internet, né? Não há nenhum plano para expandir essa rede de fibra ótica pelo interior do país, e a gente sabe também que mesmo nas regiões, nas grandes capitais, as periferias, né, aquelas regiões que não estão no centro do capitalismo, né, nas capitais, estão fora desse acesso à fibra ótica, à banda larga, e nós então temos vivido uma situação em que há um grande fingimento das secretarias estaduais e municipais de que está tudo normal, quando a gente sabe que na realidade há muita dificuldade em se estabelecer relação com os professores, em se ter acesso aos conteúdos necessários para que o semestre continue, para que o ano letivo continue, né? Infelizmente, é um jogo de empurra, né, que a gente está vendo, uma precarização do trabalho docente, do trabalho dos professores e também os estudantes, né, as famílias dos estudantes, sobretudo aqueles de origem mais humilde, né, que não tem uma internet em casa, que não tem um computador em casa, que às vezes não tem sequer um celular, e mesmo às vezes quando tem o celular, a gente sabe que o celular é um mecanismo, é um instrumento bastante inadequado para o acompanhamento das aulas e para fazer o download, né, para baixar os conteúdos necessários para a manutenção do semestre. Infelizmente, as autoridades não têm dado respostas, né, para essas questões, e como a pandemia avança, como a pandemia continua, nós vamos ter aqui, enfim, nas próximas semanas, eu diria até que nos próximos meses, buscar resolver essa situação da melhor forma possível. E a situação, Cris, piora ainda mais porque nós temos um ministro da Educação absolutamente inadequado para o cargo que ocupa, né? Que naquela reunião do dia 22 de abril, que foi noticiada, né? Foi aberta por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que nós pudemos ver estarrecidos, né, a postura do presidente da República, xingando todo mundo, ameaçando os ministros, reclamando que a Polícia Federal não protegia os filhos dele e a sua família, não é? Nós vimos também o ministro da Educação falar de tudo menos educação, falar de tudo menos a pandemia e levantar, né, um falso a respeito dos ministros e indicando que deveriam ser presos, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que deveriam ser os primeiros a serem presos. Essa reunião virou piada no mundo inteiro, né, o mundo inteiro assistiu estarrecido
essa reunião. Engraçado que, por um lado, esse ministro se mostra contra a corrupção, contra o sistema político, contra o sistema judiciário, mas, de outro lado, o que nós temos visto é que o governo Bolsonaro, e especialmente no Ministério da Educação, tem loteado os cargos, né? Tudo aquilo que eles disseram que não iriam fazer, eles estão fazendo, né? Loteando os cargos para o chamado Centrão, os partidos fisiológicos, o PP, o PL, o PTB, né? E republicanos e outros partidos que, enfim, que estão ali em busca de cargos, estão em busca de empregos, estão em busca de poder, né? E que servem a qualquer governo, né? Isso já desde o período da redemocratização e até antes, mesmo no período da ditadura militar, né? Então, Cris, a situação que nós vemos no campo da educação é muito, muito triste, né? Um ministério que não dá conta de ter respostas para essa situação toda, que acaba se comprometendo com o discurso do Bolsonaro, que é o de volta a uma pretensa normalidade, né? E que a gente sabe que, se for levado a cabo, vai ceifar, né? Vai acabar com ainda mais vidas do que esses já quase 25 mil pessoas, essas 25 mil vidas que foram embora nesse período dessa pandemia, né? Então, infelizmente, a nossa coluna dessa semana é uma coluna triste, né? Por esse apagão na educação, por essa tentativa frustrada de permanência das aulas, e exatamente porque nós vivemos uma situação de desigualdade social muito grande e que se reveste nesse momento, né? Fica explícita a desigualdade digital, a desigualdade de acesso, a desigualdade na existência, na obtenção, né? Na propriedade de computadores, de notebooks, de acesso à banda larga e assim por diante. E, infelizmente, com um governo absolutamente incapaz de dar resposta para isso, um governo que tem tentado se segurar né, sob a ameaça do impeachment, a ameaça do impeachment, e que é motivado por tantos crimes que já foram cometidos pelo Bolsonaro nesse período e antes também, né? Então nós temos visto uma situação muito ruim. Infelizmente, esse é o recado que eu tenho para passar hoje, Cris. E queria também divulgar, Cris, aí para os amigos, para as amigas da Rádio Noroeste, o meu canal no YouTube. Eu resolvi fazer um canal no YouTube, se chama Prof. Wagner Romão, com W, né? Ali eu tento discutir os desafios da esquerda, eu tento discutir os desafios da nossa democracia, apresentar políticas públicas em tempos de pandemia. Já discutimos ali a questão da água, a questão do saneamento, a questão da moradia, a questão da desigualdade digital, como eu coloquei hoje, tantas outras questões, e nós vamos continuar fazendo essa discussão por esse canal do YouTube. Então você que está escutando a minha coluna, que aprecia a nossa coluna, clica lá no YouTube, entra no nosso canal, se inscreve, para que a gente possa continuar, enfim, mantendo a nossa conexão nesse período. Todo final de tarde, de segunda a sexta, tem uma live nova no nosso canal, e eu agradeço a divulgação aí, Cris. Grande abraço para você, para a turma toda da rádio, e seguimos juntos, vamos em frente.